Agradecemos ao amigo Hélio Sueta e imediatamente passamos, então, para a palestra do recém-doutor Danilo Ferreira de Souza. Vai falar sobre um estudo de fatalidades dentro de estruturas usando telefones. Danilo Ferreira de Souza, possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso, é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, é especialista em Energia pela UFRJ, é mestre e doutor em Energia pelo Instituto de Energia e Ambiente do IEE da Universidade de São Paulo, USP, é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso. Maravilha. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Jobson. O Luiz Ferraro já anunciou aqui que já estava contando o tempo ali e utilizando o método Jobson. Eu aprendi com o Jobson também a contar o tempo das palestras. E obrigado pelo convite, Hélio. É um prazer estar contribuindo com o evento, apoiando singelamente na organização e divulgando um trabalho que nós estamos construindo há um tempo. Esse trabalho, então, surgiu a partir de uma pergunta-problema, né, onde o Milton Shihara, que está aqui no suporte ao evento também, tirando as fotos, ainda bem que vai estar comigo aqui na bancada na hora das perguntas, o Hélio e eu, nós observamos uma série de notícias sobre pessoas que morreram utilizando o celular. E a pergunta foi, a corrente era mesmo de origem impulsiva, era de origem atmosférica, ou era uma corrente, por exemplo, de 60 Hz? E diversas das notícias a gente eliminou exatamente por isso, porque, na verdade, era do indivíduo conectando o celular na tomada. A gente sabe que hoje as pessoas utilizam, em muitas horas, o aparelho celular. Mas, infelizmente, chegamos a um número que demonstrou que, realmente, era um surto conduzido pela rede elétrica a partir de uma descarga atmosférica. E o Hélio já explicou, basicamente, o porquê que, de modo geral, isso acontece mais no Brasil do que em outros locais. Por dois motivos, mas o primeiro ele já explicou. Quer dizer, o Brasil é o maior país em área tropical do mundo, quer dizer, não é a região onde tem mais descargas, tem Lago Macaíba, tem regiões no Congo que tem muito mais descargas por quilômetro quadrado que o Brasil, mas quando você integra toda a área brasileira em um ano, é o país que normalmente tem mais descargas justamente por essas questões geográficas. E, por outro lado, só perde para a África do Sul, no país onde a média da população passa mais horas em frente a telas, particularmente smartphones. Só a África do Sul supera em horas. Então, das 24 horas do dia, nós estávamos com o score de aproximadamente 16 horas em frente a telas, seja no computador, seja no celular, seja em outras telas. Isso porque tem as horas em que está dormindo, efetivamente. Mas nós utilizamos o celular até comendo. E muitas das vezes, o celular é o equipamento que você está com ele em mãos, tocando, né? Então, o computador, você muitas vezes tem Wi-Fi, quer dizer, o teclado e o mouse são wireless. Então, é o equipamento em que você acaba, ao utilizar, tocando, você está em conexão com a rede elétrica. Por exemplo, quando você abre uma geladeira ou aciona um fogão, a quantidade de tempo que você fica é muito menor. E os novos smartphones, você não troca a bateria, né? A bateria já é acoplada no equipamento. E aí, bom, a partir dessa dúvida, nós fomos para a questão problema. E o trabalho anterior nos ajudou com isso. Então, o Hélio mostrou que nós analisamos aí de 2019 a 23 mais de 400 casos de óbito, mas muitas das notícias era sobre o celular. Então, nós acabamos fazendo uma varredura especial nesse banco de dados de notícias de danos ou óbitos envolvendo o aparelho celular. E, basicamente, o fluxo desse trabalho... Deixa eu ver aqui. Acho que eu apertei o botão que não era para apertar, mas está tudo bem, está tudo bem. Porque eu pensei que era o laser aqui. Nós, primeiro, fizemos o mesmo trabalho apresentado no estudo anterior, que foi analisar esse banco de dados de notícia, registramos esse banco de dados, analisamos os dados, e que eu vou mostrar aqui a quantidade que nós chegamos de mortes utilizando o aparelho celular, e depois estabelecemos um caso base, quer dizer, como estava o indivíduo e qual eram as situações em que nós acreditamos que ocorreu a descarga, e, a partir daí, nós modelamos desde a descarga, a linha de média tensão, transformador, a linha de baixa tensão, a fonte,
o acoplamento da mão da vítima com o smartphone e o corpo da vítima, né? E aí nós fizemos a simulação no MTP e depois analisamos as possibilidades de terem sido por celular, efetivamente ou não. Então, essas, basicamente... a maior parte da apresentação está em inglês, porque parte dela... Essa apresentação foi realizada agora no SW dos Estados Unidos. E felizmente, depois da apresentação, são selecionados alguns dos melhores trabalhos para ser publicado na revista, no I3E, Transactional Industry Application. Esse trabalho foi selecionado. A gente está, inclusive, com o desafio agora de melhorar ele. Na parte final, vou dizer o que nós estamos fazendo. Então, são esse tipo de notícia que nos motivaram. Quer dizer, as pessoas, em alguns casos, 2 a 3 pessoas juntas, né? Teve um caso que foram 2 pessoas juntas que morreram utilizando celular. Teve casos até de queimaduras e a maioria dos casos em zona rural. Então, efetivamente, de um banco de dados grande analisados e muitas notícias envolvendo o celular, várias delas foram descartadas porque, por diversos motivos, acreditamos, pela própria narrativa e pelo complemento de diversas notícias em um mesmo banco de dados, nós observamos que muitas poderiam não se tratar do celular, mas por choque direto e principalmente em 60 Hz. Mas essas 12, efetivamente, nós acreditamos que, por uma série de elementos, como, por exemplo, pelo dia da ocorrência, pela região da ocorrência, por observar que naquela cidade, com os dados do INPE, fornecidos pelo Laboratório de Eletricidade Atmosférica, houve tempestades na região, por pessoas ouvirem as trovoadas, por outros equipamentos eletrônicos da edificação também queimarem, ou seja, por uma série de elementos, nós acreditamos, efetivamente, que esses 12 casos de óbitos, ou tem 2 ali que não está óbito, né, que não foi fatal, mas foram danos causados por uma descarga atmosférica com o indivíduo com o celular na mão, carregando, né? É preciso deixar claro que estava carregando, né? Então, portanto, isso está dentro da pizza que o Hélio mostrou, está dentro ali de tensão de toque, e nós estamos falando dessas vítimas. Uma observação é que eles ocorreram bastante em regiões rurais, quer dizer, você não tem um amortecimento. Por exemplo, na Avenida Paulista, apesar que você tem muitos prédios altos, mas tem todo um amortecimento das edificações e dos para-raios em volta. Na região rural, muitas das vezes, a linha de média tensão é o ponto mais alto, próximo até de uma árvore, então torna quase que um para-raio natural ali, um atrativo para a descarga atmosférica, né? Geralmente ocorreu no período das chuvas, e a maioria das vítimas eram homens, com idade muito variada, não tem um padrão aí estabelecido, mas os homens estão ficando mais nas telas dos celulares, principalmente nas zonas rurais. E aí, esse desenho da esquerda é a situação típica. Esse desenho foi feito pela Luísa, filha do Milton Shijihara. Cadê o Milton? Milton está aqui? Então, parabéns aí, o agradecimento a Luísa. Essa é uma situação típica da vítima com o celular na mão, carregando, normalmente sentado, e a descarga ocorrendo na média ou na baixa tensão. E aí um dos desafios foi escolher o modelo do corpo humano a ser representado. Como é que está meu tempo? Aí, Luiz. Eu tenho 7 ainda? Então, eu tenho 13. Tá ok. Bom, vou comparar aqui com o meu também. Tô brincando. Falta 2. O método Jobson. Brincadeira. Mas, assim, nós tínhamos que escolher o primeiro modelo de corpo humano a ser representado. Não poderia ser, efetivamente, aquela resistência clássica que a gente coloca lá de, sei lá, 600 ohms, 1 quilo-ohm. Então, nós fomos olhar para as possibilidades de representação do corpo humano em toda a sua complexidade para correntes de alta frequência, né? Então, tem um outro trabalho que nós estamos utilizando, o Milton vai mostrar aqui, o modelo de Rock, mas esse nós utilizamos o modelo da própria IEC 60479. Então, nós falamos, vamos pegar o modelo clássico, normativo, e ele é um modelo relativamente simples, comparado, por exemplo, ao modelo de Rock, que tem o dobro da quantidade de elementos de resistência e algumas capacitâncias também, cuja ideia é identificar a corrente elétrica que poderia passar no coração da vítima a partir de uma descarga atmosférica que ocorresse na média tensão. Ou seja, e a partir daí nós tivemos que modelar esses 7 elementos. O primeiro foi o raio, né? Modelar o raio. Então, tem diversos modelos de raio.
mas nós trabalhamos com um modelo típico do SIGRE, então trabalhamos com uma corrente de pico de aproximadamente 30 kA, uma frente de onda de 290 metros por microsegundo, e depois modelamos a média tensão, né? Então, a média tensão, nós utilizamos um modelo com as impedâncias distribuídas, e, posteriormente, o transformador. O transformador tem uma publicação do professor Arnaldo, junto com o professor Piantini, modelando o transformador nessa ligação clássica nossa para altas frequências, né? Posteriormente, modelamos também a baixa tensão, e aí nós trabalhamos com o modelo clássico também do I3E para baixa tensão. Aí houve o desafio, porque dali para cima tudo a gente tinha referências para utilizar. Então, basicamente, era montar o modelo e citar as referências. Mas a dificuldade foi principalmente no carregador, num primeiro momento, porque o carregador, basicamente, é um dispositivo de eletrônica de potência, é um buck, que, basicamente, retifica e reduz a tensão da rede por chaveamento. E aí a gente não tinha o modelo desse conversor para alta frequência, assim como não tínhamos o modelo do acoplamento entre a mão da vítima e o celular, representando em alta frequência. Então, portanto, o ponto 5 e o ponto 6. O ponto 7, o corpo humano, nós tivemos trabalhando com 3 modelos de corpo humano e escolhemos o modelo da 60479 da IEC. Bom, então, para modelar ali o celular, nós pegamos o carregador do celular, nós pegamos ali uma fonte e o sweeper, o medidor de resposta em frequência, e fizemos uma varredura de 5 Hz a 45 MHz, analisando o ângulo e a frequência. E aí, em azul, vocês podem ver o modelo do circuito equivalente que nós propomos, uma resistência de 1 megaohm com a capacitância de 1 picofarad, ficou bem baixo, com o modelo do carregador que foi medido a partir do sweep, do medidor de resposta em frequência. Então, basicamente, ali houve uma convergência, de maneira que nós podemos dizer que, olha, poderemos representar esse elemento, esse conversor, respondendo em alta frequência. Em frequência industrial, o circuito dele está pronto, todos os livros a gente estuda isso na graduação, você tem até que simular para fazer prova, mas para alta frequência nós não encontramos. Portanto, fizemos isso, foi feito aqui no laboratório de modelo reduzido, coordenado pelo professor Alexandre Piantini e pelo Milton. E aí, para utilizar, para fazer o acoplamento da mão da vítima com o aparelho celular, nós fizemos a medição com o sweeper entre a conexão do celular, a referência na conexão, ali no cabo USB, mini USB, e o molde metálico, que ali o Milton muito engenhosamente produziu, e até porque a 60479 ela propõe um valor de acoplamento entre a mão da vítima com dano por tensão de toque. É proposto 88 picofarad. É proposto 88. E aí o Milton, cadê o Milton? Eu estou falando tanto dele aqui, não está aqui. O Milton, claro que já tinha o sweeper, o analisador de resposta em frequência, que é muito usado para circuitos indutivos, né? E ele é feito para isso. E a gente sabe que, por exemplo, o carregador ele não é um circuito indutivo, ele é um circuito muito mais capacitivo, né? Então, nós também vamos montar o acoplamento e medir, e não utilizar o valor normativo. Então, em vez de 88, o que a 60479 indica, o nosso modelo medido deu 80 picofarad convergindo em módulo e ângulo, ou seja, quer dizer, a validação experimental foi bem sucedida, de maneira que a gente pode utilizar isso como acoplamento. E aí, portanto, nós temos ali o charger, o carregador, ligado entre a fase A e a B. A descarga nós simulamos na fase C, para esse modelo. Agora nós estamos pensando até em variar as fases. Depois, o mobile hand coupling, ali, o acoplamento. Ficou o capacitor de, basicamente, 1 picofarad, está 0,08 nano. E ali o corpo da vítima, que é o modelo que a gente já tinha utilizado, o modelo da norma também. Portanto, o circuito equivalente total ficou esse. Lá, a representação da média tensão, nós utilizamos o modelo do Udeband, com a descarga atmosférica, utilizamos o SIGRE, depois o transformador, já com uma citação do professor Arnaldo e do professor Arnaldo e do professor Piantini, depois a baixa tensão, ali o carregador, o acoplamento, a mão da vítima. Então, basicamente, seria esse o caminho da corrente elétrica, com todas as reflexões e com todas as perdas também, né? Só tinha o para-raios ali na média tensão. Dá para ver o para-raios ali na média tensão, que já estaria no transformador. Claro que ali ficou trifásico, muitas das vezes a gente falou que as mortes ocorrem em áreas rurais, algumas das vezes as áreas rurais são MRT, são monofásicos, então tem algumas variações. E nós observamos ali, a figura 11 na esquerda,
basicamente, em microsegundos, seria a representação do I3E na fase C, com a descarga direta na fase C, do I3E, perdão, do SIGRE, e a tensão de toque, que, portanto, a tensão de toque estaria na mão da vítima, ali no hand mobile, nós tivemos picos de menos 120 a 80 kV. E tivemos outras várias medições, pontas de prova no circuito, mas o que interessa é a corrente no coração da vítima. Então, claro que nós estamos falando de alta frequência, essa é uma das dificuldades no trabalho. Nós temos aí referências para o que acontece com a vítima, aqueles gráficos tradicionais, mas tudo para frequência industrial, muitas vezes até para frequência zero. Mas para alta frequência é um desafio discutir isso, mas nós tivemos pulsos de até 20 amperes passando direto no coração da vítima. Então, esse é um probe de corrente no coração, pela representação de corpo humano da IEC 60479. E agora, nós estamos trabalhando para ampliar o estudo, para tentar generalizar algumas coisas e para tentar provar algo que a gente vem suspeitando há algum tempo já. Esse é um outro circuito equivalente, onde nós estamos inserindo protetores de surto. Então, tem 3 protetores ali, um secundário do transformador, na baixa tensão, tem um protetor no quadro, e tem um protetor, a ideia é um classe 3 no ponto de tomada. E aí nós estamos trabalhando com essas curvas, o Milton está mais à frente dessa simulação, para fazer esse casamento, e observar realmente, a gente já tem alguns resultados, eu não trouxe aqui ainda, porque nós estamos trabalhando eles, e a ideia é que seja publicado, e aí a gente consiga divulgar aí o link nas redes para vocês acessarem. Mas nós estamos observando que a corrente no coração da vítima está ficando significativamente menor, reduzindo basicamente a entre 15% e 30% da corrente inicial, ou seja, em alguns casos até 10%, são resultados preliminares ainda, mas a gente sempre lá e eu sempre ministro aula de instalações elétricas já há um tempo, a gente sempre fala do DR para proteção contra choque elétrico. Isso não vai mudar, efetivamente. Aliás, DR é uma das coisas que a Bracopel, que eu milito, uma entidade que eu milito, sempre a gente discute isso o tempo todo. Mas, assim, o DPS, que é sempre a proteção de equipamentos, em alguns casos muito específicos, a gente, concluindo esse estudo, e aqui eu estou falando ainda está em andamento, mas a partir desse estudo, nós poderemos dizer, com diversas condições de contorno, que o DPS também poderá salvar vítimas de choque elétrico para essas correntes em frequências impulsivas para algumas situações, né? Então, nós estamos próximos de poder fazer essa afirmação. Eu até encontrei com um colega, ele falou, não, eu já faço essa afirmação. Eu falei, não, calma, nós vamos terminar o estudo para poder fazer com mais segurança. E aí, eu lembro até do trabalho, que foi os revisores do SW falaram, não, a análise está fantástica, está muito interessante, mas vocês não falariam agora o que faz, né? Como é que a gente faz? Então, nós colocamos aqui algumas diretrizes, basicamente, por hora, né? Durante as chuvas com tempestade, não trabalhe, o ideal é não trabalhar com equipamento conectado à rede elétrica celular. Deixa para carregar em outro momento o celular, né? Mesmo antes de terminar, porque nós estamos fazendo esse estudo agora para a pesquisa que vai para uma revista. No Congresso a gente não discutiu isso. Mas nós já colocamos ali como uma indicação, instale protetores de surto na rede elétrica e verifique periodicamente o seu status, né? Então, em caso de identificação de raios, ouvir ruídos, trovões, oriundo de raio, retire o equipamento da tomada, né? E verificar se o sistema de aterramento da instalação elétrica está adequado. Eu queria agradecer a atenção de todos. Agora que eu estou vendo aqui na logo do ILSD, aqui, só o Miltinho ficou protegido, né? Agora que eu e o Hélio... Quem faz as coisas importa, né? Eu e o Hélio ficamos desabrigados lá. Então, esse trabalho nós desenvolvemos até o momento e continuamos ainda a avançar. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição depois para perguntas. Você vê que tem que proteger quem trabalha, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer um comentário rápido a esse respeito. Alguns anos atrás, num dos eventos aí que a gente participa,
eu fiz essa afirmação e o grande amigo, o professor João Cunha, questionou a afirmação de que DPS poderiam, em certas condições, servir como proteção contra choque elétrico, né, notadamente com a tensão de toque. E o professor João Cunha, na época, né, o amigo João Cunha, me questionou a respeito, né? Agora, pelo menos, eu já tenho um paper para mostrar para ele. Muito obrigado.